bem. Vamos, então, iniciar o nosso curso de ferramentas digitais para evangelização infantil. Vamos, então, iniciar com o estudo breve da Escola de Evangelização Espírito Infantil. Nossa metodologia e funcionamento. Muito bem. Vamos começar com Emmanuel, falando da importância da evangelização. É possível a renovação do mundo em que habitamos, além da reforma interior de cada um para o bem, sem darmos à criança de hoje embasamento evangélico? Quando ele fala em embasamento evangélico, ele está falando de aprofundamento da doutrina. A resposta: sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar. Então, não basta dar moral cristã. A doutrina espírita tem muitos conteúdos importantes para conseguirmos atingir esse objetivo, que é a renovação espiritual. Então, temos que aprofundar nos postulados doutrinários, nas nossas aulas, nas nossas atividades dentro da escola de evangelização. Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sobre a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de amanhã. E temos que associar Kardec a Jesus. Não só frequentar as lições do codificador da doutrina espírita, mas igualmente confrontar-lhe os textos com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Render culto à evangelização através dos fundamentos espíritas. Jamais esquecer de associar Kardec ao Cristo de Deus, qual o próprio Kardec se associou a ele em toda a sua obra. Emmanuel no Portal da Luz. Nossa metodologia, ela tem como base a metodologia descrita no mundo espiritual por Neio Lúcio no livro Mensagem do Pequeno Morto, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora Federação Espírita Brasileira. Então, lá ele descreve uma escola chamada Parque de Meninos, e essa escola tinha uma metodologia de trabalho. Nós copiamos, aproveitamos muito dos ensinamentos, da descrição metodológica dessa escola. Há estudo e trabalhos intensos. O parque é subdividido em diversas escolas. Colaboram aqui muitos professores e professoras. E tantos meninos aqui se encontram localizados que ainda não pude calcular o número exato de todos eles. Mensagem do Pequeno Morto, Neio Lúcio. Nossa escola de evangelização, ela tem, as crianças são agrupadas em dois grandes grupos, Nível 1 e nível 2. O nível 1 é para crianças de 0 a 5 anos e o nível 2, 6 a 11 anos. Muito bem. Como se divide, então, o nível 1? Nível 1, nós temos 2 turminhas de berçário, que nós damos aula para o bebê, 2 turminhas de maternal e 2 turminhas de jardim. 0 a 5 anos. Jesus é a figura central, está em todas as aulas. Ele vai ser a referência de modelo de conduta ao longo do nível 1 inteiro e também no nível 2. Então, nós sempre colocamos Jesus como modelo e exemplo. Jesus, o Mestre amado, será ainda o tema central dos nossos corações. Então, o que Jesus faz, nós fazemos também. O que Jesus diz, nós vamos nos esforçar para dizer também. Muito bem. E os temas centralizadores? Então, nós temos Deus sempre, Jesus e a família. A aula se desenvolve com 3 vivências na seguinte sequência: aprendendo com Jesus, trabalhando com Jesus e brincando com Jesus. Vamos ver que cada uma delas é realizada. Então, nós temos aí o Aprendendo com Jesus, ele tem uma série de atividades, é a parte central do estudo, da reflexão em torno das passagens evangélicas e assim por diante. Então, tem o primeiro item, que é estudando o conteúdo, onde vamos refletir na mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, aqui é o aprofundamento teórico
da nossa aula. Falando com a criança, seria uma fala, um direcionamento daquele conteúdo às necessidades da criança que está ali com você. Contando uma história é uma atividade em que usamos as historinhas infantis já conhecidas, outras criadas, e que tem a ver com o conteúdo, para reforçar o conteúdo. Trabalhando a quadrinha, porque em toda aula temos uma quadrinha, um poema, onde vamos ali, através de forma lúdica, compreender, assimilar aquele conteúdo doutrinário. Lembrando que essas quadrinhas são espíritas, tem um conteúdo de espiritualidade e, na grande maioria, são psicografadas, né? Estão distribuídas em diversos livros, e aí aproveitamos esses poemas e colocamos na sala de aula. Realizando atividades da cartilha, no nível 1 existe uma cartilha, que é cartilha de sala e cartilha do lar. Nós vamos ver que o material didático é uma pastinha, onde está a cartilha do lar e a cartilha de sala. Neste momento, vamos realizar as atividades descritas no próprio manual ou na própria cartilha. Vamos realizar as atividades que lá estão. Cuidando do corpinho, o momento em que vamos falar do corpo, da valorização deste instrumento orgânico, de grande complexidade, mas também de muita delicadeza. Então, temos que falar do corpo físico para a criança, falar orientando em relação aos vícios. Então, é um momento muito especial da aula. Trabalhando com Jesus seria a segunda vivência, onde vamos realizar atividades práticas com a nossa criança, sempre relacionado ao conteúdo do dia. E o Brincando com Jesus da mesma forma, atividades lúdicas, recreativas, mas também voltadas para o conteúdo. Vamos então aqui mostrar a nossa cartilha do lar, como vocês veem, é uma pastinha, nela está a cartilha de sala e a cartilha do lar, certo? A cartilha do lar fica num encartezinho na capa da cartilha de sala. Muito bem. E o Manual do Evangelizador? No site www.ocentroespírita.com. É lá que se encontra o Manual dos Evangelizadores de nível 1. Muito bem. Então, aqui as cartilhas, Berçário 1, Berçário 2, e o materialzinho para baixar em download no site. Aqui o Maternal 1, Maternal 2, e o Jardim 1, Jardim 2. Sempre abaixo aqui nós temos os manuais, planos de curso de unidade que podem ser baixados em download. Muito bem. E a evangelização espírita infantil das crianças de 6 a 11 anos? Como é que se estabelece? Então, nós temos uma turminha de intermediário, 2 turminhas de básico, 2 turminhas de médio e uma turminha de superior. As rotinas, assim como tem no nível 1, tem no nível 2. O núcleo comum, a parte diversificada e a parte prática. Para a formação de evangelizadores que se dedicam ao nível 1, ao nível 2, o que é necessário? Junto com a escola, né, que é o ciclo introdutório, existe o ciclo de especialização. No caso da evangelização, o ciclo de especialização, ele vai formar, aí ao longo do tempo, um evangelizador bem treinado. Então, nós temos aí, para fomentar, para trazer educadores, evangelizadores para a nossa escola, nós temos que atuar na formação de evangelizadores de crianças e a Escola Espírita Bom Samaritano Infantil. A escola de formação de evangelizadores de criança funciona no horário do ciclo introdutório e do ciclo de especialização, sábado à tarde ou à noite. E a Escola Espírita Bom Samaritano funciona pela manhã, antes da escola de evangelização. Então, ali é feita, então, a orientação, o esclarecimento, a formação desses bons samaritanos. Muito bem. E o que é uma escola Bom Samaritano Infantil? É um núcleo de trabalho, Instituto da Criança, cuja tarefa é a
formação de evangelizadores desde a infância, incentivando-os na tarefa nobre de evangelizar crianças. Esse núcleo funciona no mesmo horário do planejamento das aulas e das visitas domiciliares da Escola de Evangelização Espírita Infantil. E a criança que participa do Bom Samaritano, ela participa também da Escola de Evangelização. Ela vai sair em alguns horários, sobre a coordenação. E os cursos de formação? Vamos lá. Nós temos aqui o núcleo comum e a parte diversificada. No núcleo comum, no primeiro e segundo semestre, vamos estudar o Livro dos Espíritos. E na parte diversificada, noções básicas de evangelização e o livro Trabalhando com a Criança. Cada um deles semestral. Agora, o estudo do Livro dos Espíritos também é semestral, mas juntando, nós vamos ter ali 1 ano de estudo. Depois, no terceiro semestre, vamos estudar Jesus e na parte diversificada, a reforma íntima. No quarto e quinto semestre, vamos estudar o Evangelho. E tem como um roteiro o livro Estudando o Evangelho, da editora Tati Souza, que também é um excelente roteiro para o estudo do Evangelho. E temos também no quarto semestre, Deixai Vir as Minhas Criancinhas e A Criança sob o Novo Prisma. Muito bem. Sem essa formação, o evangelizador ele vai perdendo toda a sua capacidade criativa. Por isso que é importante estar concluindo as nossas atividades, né? Muito bem. E tem que estar, quem está na escola de formação tem que estar fazendo a prática da evangelização, correto? No núcleo de evangelização, no período matutino. O estudo costuma ser no período vespertino, à tarde. E as visitas domiciliares? Nós temos a nossa metodologia, essa tarefa, essa atividade muito importante, que são as visitas realizadas nos lares dos evangelizandos, quer dizer, das crianças, pelos próprios evangelizadores, com o objetivo de melhor compreender o caráter da criança, do evangelizando, bem como conhecer a sua família e a sua vida escolar. Tem outro importante objetivo, detectar problemas no lar, encaminhamento para o tratamento espiritual infantil. Então, tem essa tarefa também. Então, as visitas domiciliares são de grande importância. Sabemos que elas trazem muito consolo às famílias que são visitadas e, ao mesmo tempo, elas compreendem como funciona a escola de evangelização. Aqui é o nosso quadro geral de atividades, é o horário geral. Vocês veem que tem o nível 1, nível 2. Então, de 8 até as 9h50, nós temos uma série de atividades acontecendo. Então, nós temos o planejamento das aulas, são planejadas com 15 dias de antecedência, as visitas domiciliares, a Escola Espírita Bom Samaritano Infantil. Então, aqui também funciona a escola de formação desses bons samaritanos. Muito bem. Então, vamos começar aqui no nível 1. No nível 1, nós temos o Aprendendo com Jesus, depois o Trabalhando com Jesus e o Brincando com Jesus. No nível 2, núcleo comum, tem ali o intervalinho, tem a parte diversificada e a parte prática. E para encerrar o dia de trabalho, geralmente nós realizamos essa atividade no sábado pela manhã, nós então encerramos com a sopa fraterna. Vamos tomar a sopinha com a criança e ao mesmo tempo dialogar com ela, ouvi-la, transformá-la em nosso amigo e companheiro. Muito bem. Aqui são os sites, né, que mostram o conteúdo da metodologia, o www.ocentroespírita.com. Nós temos as nossas páginas de Facebook, vocês são muito bem-vindos. Evangelização Espírita Infantil com Cáfaras. E nós temos também o Instagram com também do mesmo jeito. Muito bem. Aqui é o nosso canal, onde tem uma série de cursos e aulas interessantes para as crianças. Então, a aula de evangelização, ela é ministrada aqui por vários educadores. E você vai ter acesso também, nesse canal, a vídeos
com as músicas infantis. Muito bem. Ofertem-se pães, medicamentos, agasalhos, cuidados, instrução, educação à criança. Não se evangelizando hoje, o ser que surge periclitará toda a segurança do edifício social e humano do futuro. Muito obrigada, meus irmãos. Vamos agora para a segunda etapa.